O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo. Esta é a verdade crua sobre o ciclo de humilhação que destrói não apenas a sua autoestima, mas rouba a própria alma, transformando sua luz interior em um mero reflexo da sombra alheia. É a chave para quebrar o pacto invisível de servidão que você, sem saber, assinou com a psique narcisista. O desespero que o leva a implorar por atenção, a justificar sua própria existência ou a se encolher diante da frieza calculada do outro, não é apenas um erro tático, é uma hemorragia da sua energia vital, uma entrega voluntária do seu centro psíquico ao predador. Nós falaremos sobre o preço que se paga ao tentar humanizar aquilo que se alimenta da sua dor, e por que a tentativa de comunicação racional com a ferida aberta do narcisista resulta sempre e invariavelmente na sua aniquilação simbólica. A maioria dos guias de relacionamento ignora o abismo arquetípico que se abre. Eles falam de comunicação, mas silenciam sobre a morte psicológica que ocorre quando você suplica por reconhecimento a quem só reconhece o vazio que precisa preencher com a sua força. Isso não é uma tática de manipulação reversa. Isso é o resgate da integridade do si mesmo. Carl Jung, o mestre dos símbolos, nos ensinou que a sombra só pode nos devorar se não for confrontada pelo self. A humilhação que você sente não é sobre o outro, mas sobre o pedaço de você que está projetado nele, um pedaço que você precisa urgentemente repatriar. Fique até o final, porque o segredo da individuação, o silêncio que realmente cura, está escondido nos últimos 30 segundos deste mergulho, e ele envolve uma virada de consciência que poucos estão dispostos a encarar. Quando eu revelar a terceira e mais poderosa forma de silêncio, você vai reconhecer instantaneamente os anos que desperdiçou buscando a validação que só reside dentro de você. Neste vídeo, você vai descobrir a revelação do mecanismo da projeção narcisista, as 3 estratégias arquetípicas do silêncio de ouro, e, finalmente, a solução para resgatar sua dignidade perdida no abismo da submissão. Ao final deste vídeo, vou revelar o exato momento em que o narcisista percebe que perdeu o controle total e por que esse é o momento de nunca mais olhar para trás. O núcleo da humilhação, e aqui precisamos descer às profundezas da psique conforme Jung nos convida, reside na projeção. A humilhação que você sente não é um evento isolado, mas a ressonância de uma sombra. Pense no narcisista não como um ser humano inteiro, mas como um poço sem fundo, uma lacuna na alma que tenta freneticamente preencher, sugando a essência vital dos outros. A grandiosidade, a arrogância, a frieza, tudo isso é a máscara, a persona hipertrofiada, rigidamente construída para esconder a fragilidade absoluta e o trauma infantil não integrado, a criança rejeitada que se recusa a morrer. Quando você se humilha, quando você implora por amor, por reconhecimento ou mesmo por um pedido de desculpas, você está alimentando este poço. Você está oferecendo o seu si mesmo, o centro da sua totalidade, como oferenda à sombra do outro. Você projeta a esperança de que ele o veja, de que ele o reconheça como valioso, mas essa esperança é uma miragem. O narcisista não consegue ver você porque ele não consegue ver a si mesmo. Ele só consegue ver o reflexo distorcido que você, ao se humilhar, permite que ele utilize para se sentir real por um instante fugaz. A humilhação, portanto, é a negação do self. É o momento em que a sua consciência se curva à exigência do inconsciente do outro. O ciclo de humilhação começa quando você confunde a persona grandiosa do narcisista com a realidade da sua essência. Você acredita que ele detém a chave para a sua felicidade, para a sua paz, para o seu valor. E é essa crença, essa projeção de poder que o torna vulnerável. Toda vez que você se expõe emocionalmente, esperando empatia onde só existe eco, você está reforçando a ilusão de que a fonte da sua dignidade está fora de você.
O problema é que a humilhação não é apenas uma derrota externa, ela é uma fissura interna que permite a invasão psíquica. Jung falou longamente sobre a necessidade de integrar a sombra. No caso do narcisismo, a sombra do narcisista é expelida, projetada sobre o parceiro. Você se torna o repositório da culpa, da insuficiência e do desprezo que o narcisista não suporta reconhecer em si mesmo. Quando ele o humilha, ele está, na verdade, humilhando a própria sombra que ele expeliu. E ao aceitar essa humilhação, ao tentar revertê-la através da submissão ou da súplica, você está dizendo ao seu inconsciente: sim, eu sou o lixo, eu sou o indigno, eu sou o erro. A interrupção deste ciclo exige um ato de coragem que beira o misticismo, a retirada da projeção. Você deve parar de mendigar o que nunca esteve lá. O amor que você busca é o amor que você precisa dar a si mesmo, ao seu self ferido, à criança interior que foi abusada e negligenciada. O narcisista não pode oferecer o que não possui. A escassez dele não é a sua. É aqui que entra o silêncio que cura, que não é apenas uma tática de distanciamento físico, mas uma postura alquímica da alma. Este silêncio não é vingança, é restauração. Não é frio, é fogo interior concentrado. É o grito de guerra da sua dignidade que finalmente se recusa a ser silenciada pela voz opressora do outro. Vamos detalhar as 3 estratégias arquetípicas do silêncio de ouro. Estes não são passos superficiais, são posturas existenciais, rupturas com o padrão de codependência que drena a sua alma. A primeira estratégia, o silêncio da retirada externa, a criação do vazio sagrado. O narcisista opera num sistema binário, presença e reação. Ele se alimenta da sua presença, seja ela de adoração ou de desespero. O combustível é a sua resposta emocional. Quando você se humilha, você está reagindo. Quando você argumenta, você está reagindo. Quando você chora e implora, você está reagindo. Este fluxo contínuo de energia é a corrente sanguínea que mantém o narcisista vivo e a sua alma faminta. A retirada externa, o famoso contato zero, não é apenas um bloqueio de telefone. É a declaração de independência do seu campo psíquico. Você se torna o vazio. Para Jung, o vazio não é a ausência de algo, mas a potencialidade de tudo. Ao retirar a sua presença física e comunicacional, você está cortando a fonte de suprimento. O narcisista precisa de um espelho para ver a si mesmo, e você está quebrando esse espelho, transformando-o em pó. Este silêncio é brutal para o narcisista porque o confronta com a sua própria nulidade. Sem a sua reação, a persona dele começa a implodir. A grandiosidade exige aplausos. O silêncio é a ausência de palco. E na ausência do palco, resta apenas a criança aterrorizada e o vazio existencial. Muitos tentam o contato zero, mas falham porque não compreendem sua profundidade arquetípica. Eles bloqueiam o número, mas ficam espreitando nas redes sociais, esperando a reação. Isto não é silêncio, é uma súplica disfarçada de ausência. O silêncio curativo exige a disciplina do eremita, a figura arquetípica que se retira do mundo para encontrar a verdade dentro de si. Você precisa criar paredes sólidas, muralhas que protejam seu self vulnerável. Não é negociável. Cada tentativa de justificar a retirada, de deixar uma porta semiaberta, é um convite para que o vampiro psíquico retorne. Lembre-se, o narcisista não entende limites, apenas a ausência total de acesso. A retirada externa é o reconhecimento de que a sua paz interior é mais importante do que a ilusão de um fechamento ou de uma vingança. O fechamento não virá do narcisista. Ele virá do seu próprio ato de virar as costas para a projeção e para a sombra que ele representa. Esta retirada é o primeiro passo da individuação. Você está se desprendendo do inconsciente coletivo da submissão e marchando em direção à sua própria totalidade.
E este passo, embora doloroso e muitas vezes marcado pela culpa imposta pelo próprio narcisista, é a fundação para a cura. A segunda estratégia: o silêncio da não reatividade, o espelho quebrado interior. Se porventura o contato zero não for totalmente possível, devido a filhos, obrigações profissionais ou outras amarras, você deve dominar o silêncio interno, o silêncio da não reatividade. Este é o mais difícil, pois exige a mestria sobre suas emoções e a negação radical da sua necessidade de justiça. O narcisista é um mestre em apertar seus botões, em encontrar suas feridas mais profundas e manipulá-las para extrair o suprimento emocional. Ele o faz através de provocações, ataques velados, insultos disfarçados de piadas ou pior, através do silêncio punitivo dele próprio. A sua humilhação não ocorre apenas quando você se ajoelha, mas quando você explode em fúria, quando você se defende desesperadamente de acusações que são absurdas, ou quando você chora de frustração. A não reatividade é a arte de não oferecer matéria-prima emocional. Você se transforma em um espelho opaco. Quando o narcisista projeta a sua sombra sobre você, dizendo que você é egoísta, frio ou louco, a sua reação natural é absorver essa projeção e lutar contra ela. Você tenta provar que não é aquilo que ele diz, gastando energia vital. O silêncio da não reatividade inverte o jogo. É o momento em que você reconhece a projeção e, em vez de absorvê-la, você a reflete de volta de forma neutra e desinteressada. Você não precisa concordar nem discordar. Você precisa ser o muro de pedra. Imagine-se como um lago profundo. Quando o narcisista atira uma pedra, o insulto, a humilhação, a água reage momentaneamente, mas rapidamente volta à sua calma. A superfície não se prende à turbulência. Isto exige que você pratique o distanciamento psíquico. Você precisa ver o narcisista como ele é, um indivíduo ferido, operando a partir do trauma e da sombra. O ataque dele não é pessoal, é funcional. Ele precisa que você reaja para que ele se sinta poderoso. Se você não reage, o ataque se torna oco. A projeção não tem onde se fixar. Ela retorna à fonte. Jung chamaria isso de o confronto com a sombra. Ao não reagir, você está forçando o narcisista a carregar a sua própria sombra, algo que ele passou a vida inteira tentando evitar. E é por isso que este silêncio é tão potente e tão odiado por ele. O silêncio da não reatividade se manifesta em frases curtas, objetivas e completamente desprovidas de emoção, se a interação for inevitável. Sim. Não. Entendi. Farei o necessário. Ponto final. Não há justificativa, não há defesa, não há súplica. A sua ausência emocional é o seu maior poder. Você não está mais lutando na arena dele. Você está observando a batalha de longe, como um espectador desinteressado. A humilhação só ocorre quando você dá permissão à palavra do outro para feri-lo. Este silêncio é a revogação dessa permissão. A terceira estratégia, o silêncio interior, a reintegração do self. Este é o silêncio mais crucial e mais profundo. Ele não é sobre o que você faz em relação ao outro, mas o que você faz em relação a si mesmo. O silêncio interior é a reconstrução do templo. A humilhação externa destrói a confiança no seu julgamento interno. Você começa a questionar sua sanidade, sua memória e seu valor. O gás que o narcisista lança sobre sua mente o faz duvidar do seu próprio self. O silêncio interior é o mergulho na psique para resgatar os pedaços fragmentados da sua alma. É a meditação, a reflexão, o reencontro com os seus próprios símbolos e arquétipos. Para Jung, a individuação é o processo de se tornar um indivíduo, uma unidade psicológica indivisível. O abuso narcisista fragmenta essa unidade, tornando você dependente do reconhecimento externo.
O silêncio interior exige que você volte a ouvir a voz baixa do seu self, que foi abafada pelo ruído, pelo caos e pela manipulação. Este silêncio é o momento de reescrever o mito pessoal. Você precisa reconhecer que o seu self foi sequestrado e humilhado, mas não foi destruído. O arquétipo do curador ferido, que ressurge, exige que você pare de buscar a cura na fonte da doença. A cura está em você se tornar o seu próprio pai e a sua própria mãe, dando a si mesmo a validação e o amor incondicional que o narcisista nunca poderia fornecer. O silêncio interior envolve uma honestidade brutal. O reconhecimento de que a sua necessidade de aprovação, que levou à humilhação, também fazia parte da sua sombra. Você precisava que o narcisista o visse porque você não estava se vendo. Você projetou o valor nele. Ao resgatar esse valor, você o reintegra ao seu centro psíquico. Este silêncio é a prática da gratidão pela sua própria sobrevivência, a aceitação das suas imperfeições e a celebração da sua resiliência. Você está cultivando um jardim secreto na sua alma, um lugar onde a voz do narcisista jamais poderá entrar. Você está construindo o seu castelo interior, inexpugnável. A prática deste silêncio se manifesta na arte, na escrita, na conexão com a natureza, em qualquer atividade que o reconecte com a sua essência não verbal. É lá, no reino dos símbolos e dos sonhos, que a sua alma começa a falar novamente, livre do discurso humilhante e controlador do outro. O que acontece quando você domina as 3 formas de silêncio? O efeito sobre o narcisista é a extinção. A ausência de combustível, combinada com a sua integridade restaurada, cria um vácuo. E o vácuo é o maior terror da psique narcisista, pois o confronta com a sua própria mortalidade simbólica. Quando você se cala externamente, a fúria narcisista pode escalar. Ele tentará o hoovering, a sucção de volta. Ele voltará com promessas, com acusações, com súplicas ou, de forma mais perigosa, com uma aparência de mudança. Esta é a fase mais crítica. A humilhação reaparecerá, mas desta vez será você quem terá o controle sobre ela. Se você ceder, mesmo que por um instante de pena, você reativa o ciclo. Se você mantiver o silêncio da não reatividade, você verá a máscara cair. O narcisista perceberá que a fonte secou. A sua humilhação não tem mais poder de fogo. O alvo está protegido por uma armadura invisível. A sua indiferença consciente. Essa indiferença não é ódio. O ódio ainda é uma ligação emocional. A indiferença é o reconhecimento de que a pessoa não é mais relevante para o seu destino psíquico. É a liberdade. A humilhação só prospera no terreno da dependência emocional. O silêncio, especialmente o silêncio interior, é o fertilizante da autonomia. Você está finalmente dizendo ao universo e ao seu self: eu sou a minha própria autoridade. Nenhuma palavra externa tem o poder de definir o meu valor. O processo de individuação, no contexto pós-narcisista, é o resgate do tesouro enterrado. O tesouro é a sua alma, que você deixou sob custódia daquele que se recusava a reconhecê-la. O caminho é longo, mas o silêncio é a lanterna que ilumina a trilha de volta para casa. Este é um mergulho ainda mais profundo na alquimia da alma. Vamos explorar o significado arquetípico da humilhação e como o silêncio a transforma em ouro psíquico. Em termos junguianos, a humilhação é o encontro forçado com a persona falida. A persona é a máscara social, o papel que desempenhamos. No relacionamento abusivo, sua persona se torna subserviente, projetando a perfeição e a força no narcisista. Quando você é humilhado, a máscara quebra. Você vê a si mesmo na sua fragilidade, na sua súplica patética. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção!
O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O erro comum é tentar reconstruir a mesma máscara. O caminho de Jung exige que usemos essa quebra como uma oportunidade para olhar para além da persona, para o si mesmo, o centro regulador da psique. A humilhação, vista de uma perspectiva arquetípica, é a descida ao inferno, o nigredo alquímico. É a escuridão, a putrefação, a morte simbólica do ego ingênuo que acreditava no conto de fadas. O silêncio que cura é a primeira etapa da albedo, a purificação, a iluminação. Imagine o mito do herói. O herói, para se tornar inteiro, precisa passar pela noite escura da alma, precisa confrontar o dragão. O narcisista é o dragão e a humilhação é o veneno que ele injeta. Seu silêncio é o antídoto, o escudo que impede o veneno de atingir o coração. O silêncio transforma a ferida em iniciação. A ferida da humilhação, quando não negada, se torna o portal para a sabedoria. Você só sabe o quão forte é o seu self quando ele sobrevive à tentativa de aniquilação. A ausência de reação, o silêncio da indiferença, não é passividade. É o maior ato de resistência. É a construção de uma fortaleza interna tão imensa que o ruído externo se torna irrelevante. Você se torna o observador, não o participante. O narcisista, preso em sua própria teia de ilusões, usa a humilhação para testar os limites da sua realidade. Se você aceita a humilhação como verdade, a realidade dele se impõe à sua. O silêncio absoluto nega essa imposição. Ele cria um universo paralelo onde apenas a sua voz interna tem validade. É fundamental entender a relação entre o arquétipo da sombra e o silêncio. A sombra do narcisista, sendo projetada, precisa ser rejeitada ativamente. Cada vez que você se humilha, você está concordando com a sombra projetada. O silêncio é o ato de trazer a luz da consciência para as partes de você que foram cooptadas pela sombra alheia. Você está separando o joio do trigo. Você está dizendo, a dor que sinto é minha, mas a culpa que ele me impõe é dele. O silêncio da retirada externa. Revisitando a questão da fonte. Muitos questionam a viabilidade do contato zero em todas as situações. A ênfase, contudo, deve estar na ausência de investimento emocional. Se você é forçado a interagir, a interação deve ser reduzida à sua função mais nua. Pense na água que escorre da rocha. É funcional, mas não emocionalmente engajada. Cada palavra trocada, que não é estritamente necessária, é uma gota de energia desperdiçada. O silêncio é a disciplina de reter a sua água vital. O narcisista tentará preencher o vácuo com barulho, com drama, com tentativas de triangulação, trazendo outras pessoas para a dinâmica. Seu silêncio deve ser tão potente que absorva esse barulho sem emitir eco. É a serenidade de quem sabe que a verdade não precisa ser gritada. A humilhação tem a ver com o medo do abandono e com a necessidade de pertencimento. O narcisista explora esse medo. Ao se calar, você está abandonando o relacionamento tóxico em nome de um pertencimento mais profundo, o pertencimento a si mesmo. É uma troca arquetípica, a troca da segurança ilusória pela liberdade existencial. E o que acontece com a fúria? A fúria é uma reação previsível ao silêncio. Ela é a última tentativa de extrair uma resposta. A humilhação pode se tornar mais intensa antes de cessar. É como um bebê que chora mais alto quando percebe que não está sendo atendido. Seu silêncio deve ser resiliente. Não é uma semana de silêncio, é um novo estado de ser. Você deve se tornar impermeável à fúria, pois ela não é dirigida a você, mas à ausência do suprimento. A fúria dele é a prova de que seu silêncio está funcionando, que você está recuperando a sua soberania. O silêncio da não reatividade, a neutralidade perfeita.
Este tipo de silêncio é uma forma de desidentificação. Você se desidentifica do papel de vítima e do papel de salvador. Você não é mais o jogador no tabuleiro. Você é o mestre do tabuleiro. O narcisista se alimenta do drama. Ele quer que você se sinta culpado, envergonhado ou revoltado. A humilhação busca desestabilizar o seu centro. Ao praticar a não reatividade, você está afirmando que a emoção dele não tem jurisdição sobre a sua. Imagine que você está usando uma armadura psíquica que reflete todas as flechas emocionais. As flechas atingem a armadura e caem no chão. Você não precisa sequer se curvar para pegá-las. Isto exige um profundo trabalho de sombra pessoal. Por que a humilhação me toca tanto? Que ferida antiga o ataque narcisista está reativando? É a rejeição paterna? A negligência materna? O silêncio da não reatividade só é sustentável se você estiver tratando a ferida interna. Se a ferida ainda estiver aberta, a projeção alheia irá penetrá-la facilmente. O silêncio exterior, portanto, é a manifestação da cura interior. O silêncio interior, a voz do self. Aqui está o cerne da individuação. O self, para Jung, é o arquétipo da totalidade. Ele se expressa através de símbolos, sonhos e coincidências significativas. No meio do caos narcisista, o acesso a esses símbolos é bloqueado. O silêncio interior é o ato de limpar o canal de comunicação entre o ego, a consciência, e o self, o centro. Quando você se humilha, você está priorizando o ego ferido do outro em detrimento do seu próprio self. Você está dizendo que a opinião externa é a verdade última. O trabalho no silêncio interior é a prática diária de se sentar com o vazio, com a dor, com a raiva, sem a necessidade de preenchê-los com a validação externa. É o encontro com o seu herói interior, aquele que sobreviveu e que agora precisa ser nutrido. Como alimentar este self? Pela expressão autêntica, pela arte, pela escrita de um diário, pela dança, pela voz, pela afirmação silenciosa da sua dignidade. O silêncio interior não é o mutismo, é a escuta ativa da sua verdade mais profunda. O que a sua alma está tentando lhe dizer que o ruído do abuso abafou? A humilhação é o veneno que tenta convencê-lo de que você não merece ser ouvido. O silêncio interior é a resposta. Eu me ouço, eu me reconheço, eu me valido. A prova de fogo, a última tentativa do narcisista. Quando você atinge o silêncio da não reatividade e o silêncio da retirada externa é mantido, o narcisista entra em crise. Este é o momento em que a projeção se volta totalmente para ele. Ele não tem mais onde depositar sua sombra. Ele pode tentar uma abordagem de pena, de doença ou de ameaça extrema. Ele pode usar os filhos, a família, os amigos em comum. Isso é o teste final. Ele está tentando reverter o silêncio. Se você responder com a emoção que ele busca, culpa, medo, pena, você perdeu a batalha psíquica. Se você responder com a neutralidade do silêncio, da não reatividade, a energia dele se esvai. O silêncio que cura não é o fim da história. É o começo da sua história. É o ponto zero a partir do qual você pode reconstruir a sua vida, não em reação ao trauma, mas em afirmação do seu ser. O grande ensinamento de Jung aqui é que a individuação exige sacrifício. O sacrifício da persona antiga, o sacrifício da dependência emocional, o sacrifício da ilusão de que o outro mudará. O silêncio é a fornalha onde esse sacrifício é consumado. O processo é doloroso, pois confronta você com sua própria sombra, com a sua cumplicidade inconsciente no ciclo da humilhação. Mas ao integrar essa sombra e resgatar o self, você não é mais a vítima. Você se torna o alquimista da sua própria alma, transformando a chumbo da dor em ouro da sabedoria. A necessidade de se humilhar perante o narcisista é, no fundo, uma tentativa desesperada de evitar a solidão.
O narcisista oferece uma falsa promessa de conexão. O silêncio, ao contrário, oferece a solidão autêntica, a solidão onde a verdadeira conexão com o self pode florescer. Esta jornada para o silêncio é uma redescoberta da sua voz interior, que é a única voz que importa. É o fim da escravidão psicológica e o retorno à sua majestade intrínseca, que não depende de aplausos, reconhecimento ou validação externa. Pense na metáfora do labirinto. Você passou anos vagando pelo labirinto do drama narcisista, buscando a saída na porta da frente, que estava sempre trancada. O silêncio é o momento em que você para de buscar a saída e percebe que você tem a chave para abrir a sua própria porta, a porta para o interior. E a partir desse centro, o labirinto perde o seu poder. Você não está mais se humilhando, você está se honrando. E essa é a única resposta que o universo exige de você. O narcisista opera num estado de medo primordial, o medo da aniquilação. Ele projeta esse medo em você e o humilha para se sentir seguro. Seu silêncio é a negação da sua participação neste jogo de terror. O poder do silêncio reside na sua capacidade de interromper o fluxo de energia que sustenta a ilusão narcisista. O narcisista é um ator que exige uma plateia cativa e reativa. Quando a plateia se levanta e sai em silêncio, o espetáculo se torna vazio, revelando a farsa por trás da grandiosidade. A humilhação cessa não quando você grita, mas quando você se recusa a ouvir. A tríade do silêncio curativo, quando plenamente integrada, transforma-se em um único estado de ser, o estado da soberania psíquica. É a afirmação silenciosa, mas inabalável, de que você é o centro da sua própria experiência. Nenhuma palavra proferida pelo outro pode tocar a sua essência sem o seu consentimento. E este é o segredo da individuação pós-traumática. Você não apenas sobreviveu à tentativa de aniquilação, mas emergiu dela mais inteiro, mais consciente e irreversivelmente mais forte. O silêncio da retirada externa foi o corte do cordão umbilical tóxico, a negação do acesso físico e comunicacional. Ele estabeleceu o limite sagrado. O silêncio da não-reatividade foi a blindagem emocional, a recusa em ceder a substância para o espelho distorcido, forçando o agressor a confrontar sua própria imagem vazia. O silêncio interior foi a reunião dos fragmentos da alma, a escuta da voz do self, a reconstrução do templo. Juntos eles formam a armadura do si mesmo. E essa armadura não é fria, mas radiante. Ela irradia a luz da sua integridade, uma luz que repele a sombra. Muitos buscam vingança. A vingança é apenas mais um laço emocional, mais uma forma de humilhação disfarçada. O silêncio é a verdadeira e mais devastadora forma de vingança, pois não exige esforço, apenas existência. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser. E ao ser, você nega a necessidade dele de que você seja algo para ele. Lembre-se da alquimia. O chumbo da humilhação, a dor da submissão só se transforma em ouro, a sabedoria e a autonomia, quando é submetido ao calor concentrado do seu próprio esforço e ao vácuo criado pelo silêncio. Sem o silêncio, não há espaço para a transformação. Sem o silêncio, não há self. Esta é a virada de consciência que poucos estão dispostos a encarar. A humilhação não é o fim, mas a matéria-prima para o seu renascimento. Você está proibido de se humilhar, porque o seu self exige respeito. E esse respeito começa com o seu silêncio. Ao final deste vídeo, você sabe que o exato momento em que o narcisista percebe que perdeu o controle total não é quando você grita ou quando você o confronta com a verdade. É quando você se cala. É o momento em que ele tenta provocar, tenta humilhar, tenta seduzir e recebe em troca o nada, a ausência total de resposta emocional.
Aquele instante de vazio, onde sua palavra e seu drama não ecoam, é o instante da derrota final dele. E esse é o momento de nunca mais olhar para trás. E agora respire fundo, no silêncio que você construiu. O que resta é a sua verdade. A humilhação é o eco da necessidade de ser amado, mas o silêncio é a confirmação de que você já é. Não se humilhe mais, honre o seu self. O silêncio não é uma fuga. É o retorno à morada psíquica, onde você é inatacável. É o reconhecimento de que o amor que você buscava no olhar vazio do outro sempre esteve, de forma completa e incondicional, pulsando no centro da sua própria alma. A dor que o acompanhou até aqui é a sua ancestralidade. A paz que você encontra agora é a sua herança. Honre o silêncio que o resgatou da sombra. Se esta jornada pela psicologia da profundidade ressoou na sua alma, se o silêncio começou a fazer sentido não como ausência, mas como presença, se a sua dignidade clama pela soberania do self que você descobriu, compartilhe este vídeo. Permita que esta luz alcance aqueles que ainda estão presos no labirinto da humilhação e da súplica. Deixe nos comentários a palavra silêncio para selar este pacto de individuação. Inscreva-se no canal para continuar a sua jornada pela psique e ativar as notificações para receber as chaves que Jung nos deixou para a reconstrução da alma. A sua transformação é a prova de que a luz sempre retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Volte para casa, no silêncio do seu ser. O silêncio se instala não como uma ausência, mas como uma densidade. É o campo de força que você ergue em torno do seu núcleo existencial, proibindo qualquer invasão de fora para dentro. A humilhação era o portal aberto, a vulnerabilidade desnecessária que permitia ao veneno escoar para dentro. Agora, o portal está selado, não por medo, mas pela sacralidade da sua própria experiência. A mente narcisista, privada de suprimento, entra em um estado de confusão que o público não compreende. Não é apenas raiva ou frustração, é o terror da não existência. O narcisista depende de espelhos externos para validar sua grandiosidade inflada. Seu silêncio é a destruição desses espelhos. É como retirar o oxigênio de um fogo artificial. A chama crepita, oscila e finalmente apaga-se em cinzas. É crucial entender a distinção entre o ego ferido e o self reintegrado. Antes, o seu ego, sedento por aceitação, se ajoelhava diante do narcisista. Essa súplica era a manifestação da sua própria sombra não resolvida, o desejo infantil por um amor que nunca veio. Ao se humilhar, você estava tentando consertar um trauma antigo através da pessoa errada, repetindo um padrão arquetípico de vitimização. O silêncio que cura interrompe essa repetição. Ele exige que você volte ao ponto de origem da ferida e se torne o agente curador, o arquétipo do mago, que transforma a matéria bruta da dor em medicina para a alma. A individuação, segundo Jung, não é um caminho fácil. Ela envolve o confronto com o que ele chamou de o terror da autonomia. É mais seguro, em um nível inconsciente, permanecer dependente e infeliz do que abraçar a vastidão e a responsabilidade da liberdade total. O narcisista, ao humilhá-lo, estava paradoxalmente oferecendo uma estrutura, uma prisão familiar que o libertava da responsabilidade de construir sua própria identidade. Seu silêncio é o grito de libertação, a aceitação plena da responsabilidade por sua própria felicidade e significado. Vamos aprofundar a metáfora do vazio sagrado. Quando você adota o silêncio da retirada externa, você cria um vazio na vida do narcisista, mas mais importante, você cria um espaço vazio dentro de si. Este espaço, que pode inicialmente parecer assustador, cheio de ansiedade e solidão, é, na verdade, o campo fértil para o florescimento do self. O caos externo cede lugar ao silêncio interno,
E é neste silêncio que a voz da intuição, a voz da sabedoria inata, pode finalmente ser ouvida. O ruído da humilhação era um mecanismo de defesa contra o self. Ao se silenciar, você se desarma para o mundo exterior e se rearma para o mundo interior. O silêncio da não reatividade deve ser visto como a disciplina do guerreiro. O guerreiro não luta todas as batalhas. O guerreiro escolhe onde e quando gastar sua energia vital. A humilhação visa esgotá-lo, deixá-lo tão exausto que a resistência se torna impossível. Ao não reagir, você retém sua energia, concentrando-a para a única batalha que realmente importa, a batalha pela sua própria consciência. A técnica do Rock Gray, o espelho opaco, que falamos anteriormente, é a manifestação tática dessa disciplina. Mas a profundidade dela está no reconhecimento de que a raiva, o desespero e a necessidade de se justificar são, em si, formas de humilhação auto-infligida. Você está se punindo ao permitir que a palavra vazia do outro o defina. O silêncio interior exige que você se torne o arqueólogo da sua própria psique. Você precisa desenterrar os mitos e crenças limitantes que o tornaram suscetível à humilhação em primeiro lugar. O medo da rejeição, a crença de não ser digno de amor, a aceitação de que precisa lutar por migalhas de atenção. Estes são os fantasmas que o narcisista explorou. O silêncio interior é o exorcismo desses fantasmas. Este processo alquímico não é instantâneo. A psique, após anos de abuso, é como uma paisagem devastada pela guerra. É preciso tempo, paciência e, acima de tudo, o reconhecimento de que a cura não é linear. Haverá momentos de recaída emocional, momentos em que a memória da humilhação tentará arrastá-lo de volta ao poço. Mas agora, você tem as ferramentas do silêncio. Você pode se retirar, se blindar e se reconectar com o seu centro. A humilhação também carrega um aspecto de masoquismo inconsciente, um ciclo de punição. Você se sente culpado por algo que não pode nomear e permite que o outro o puna. O silêncio rompe essa dinâmica perversa. Ele impõe o fim do jogo de culpa e castigo. Jung argumentou que a neurose é o sofrimento da alma que não encontrou seu significado. No relacionamento narcisista, você estava sofrendo de uma neurose compartilhada, onde o significado da sua vida estava ligado ao sofrimento e à tentativa de salvar o outro. O silêncio é o retorno ao significado autêntico, a realização do seu potencial individual. Você está se separando da neurose do outro para curar a sua própria. A profundidade da cura reside na capacidade de perdoar a si mesmo pela submissão passada. O auto-perdão não é um ato de fraqueza, mas de profunda força e compreensão. Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. Agora que a consciência se expandiu, a ação deve mudar. O silêncio é a sua nova linguagem. Ele comunica de forma mais eloquente do que qualquer palavra, que a sua integridade é inegociável. Ele estabelece uma fronteira invisível, mas impenetrável. O narcisista, ao perceber a perda de controle, pode recorrer a táticas de idealização súbita, o retorno do eu ideal que ele projetou no início. O hoovering tenta seduzi-lo de volta ao ciclo, usando a sua memória de um amor que nunca existiu. Seu silêncio deve ser a rocha firme que não se move diante das ondas de manipulação. A memória deve ser usada não para idealizar o passado, mas para fortalecer o presente. Você lembra da dor da humilhação e usa essa memória como combustível para manter o silêncio da retirada externa. A verdadeira virada de mesa ocorre quando você não apenas se cala, mas preenche o vazio deixado pelo narcisista com a sua própria vida. O desenvolvimento de paixões, o reencontro com amigos antigos, a dedicação a um propósito maior. O narcisista quer que você sinta que sua vida é vazia sem ele.
Seu silêncio é o ato de construir uma vida tão rica e plena que a ausência dele é, no máximo, um alívio e não uma perda. A metáfora do espelho quebrado, que era você, agora precisa ser reescrita. Você não é mais um espelho, mas sim o sol, irradiando a sua própria luz. Você não reflete a grandiosidade alheia, você é a própria fonte de luz. O narcisista, por sua vez, permanece na escuridão, incapaz de gerar luz própria, condenado a buscar em outros o reflexo que você se recusou a dar. A humilhação, no contexto junguiano, está profundamente ligada ao arquétipo da vítima. O silêncio é a transmutação desse arquétipo para o arquétipo do sobrevivente e, finalmente, para o arquétipo do herói. O herói é aquele que desce ao inconsciente, confronta a sombra e retorna com o elixir da sabedoria. Seu silêncio é o elixir. Este é o trabalho mais árduo, a jornada para a totalidade. O silêncio exterior é uma simples disciplina. O silêncio interior é a obra de toda uma vida. É a garantia de que, mesmo que o narcisista tente retornar, mesmo que a memória do trauma tente se impor, a fundação do seu self está construída sobre a rocha e não sobre a areia movediça da dependência. A profundidade do silêncio interior se manifesta na sua capacidade de sustentar o desconforto. A cura não é sobre evitar a dor, é sobre abraçá-la e transformá-la. A raiva contida, a tristeza não expressa, o medo, eles devem ser acolhidos e integrados, não projetados. O silêncio lhe dá o espaço para sentir sem a necessidade de uma audiência externa. Você está proibido de se humilhar, porque a humilhação desonra o sacrifício que você fez para chegar até aqui. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada momento de dúvida foi um preço pago por uma lição que agora você deve usar. A lição é a sua integridade. O retorno ao self é a única forma de evitar que a história se repita. Se você não se reconecta com a sua verdade interior, você tenderá a atrair um novo predador, talvez com uma máscara diferente, mas com a mesma intenção: sugar a sua força vital. O silêncio interior é a vacina contra a repetição do trauma. Ele eleva a sua frequência vibracional para um nível onde o caos e a toxicidade simplesmente não podem mais se alojar. A disciplina do silêncio é um ato de profundo auto-amor. É a maneira mais pura de dizer: minha paz é preciosa, meu tempo é valioso, minha energia é sagrada. O resultado do silêncio é a individuação plena, a realização do seu potencial, a vida vivida a partir do seu centro, e não em órbita de um ego ferido e grandioso. Você não está mais reagindo, você está criando. E esta criação é a sua maior vingança, uma vida de propósito, autenticidade e paz inabalável. O silêncio é o campo de batalha onde a humilhação é finalmente vencida. É a afirmação da sua soberania. Você não precisa da permissão de ninguém para existir plenamente. Sua existência é, em si, o milagre. Abrace este silêncio, pois ele é a única porta de saída para a liberdade. Este é o legado de Jung, o retorno ao self, a totalidade, a vida vivida em plenitude. Você está pronto para aceitar o peso glorioso dessa liberdade. A humilhação pertence ao passado. O silêncio é o seu futuro. Continue a construir a sua muralha psíquica, fortalecendo a disciplina da não reatividade. A profundidade da não reatividade não se limita a evitar a discussão. Ela se estende à neutralidade emocional total diante das provocações sutis e dos jogos de poder que o narcisista pode empregar através de terceiros. Muitas vezes, o narcisista utiliza a triangulação, recrutando pessoas para transmitir mensagens de culpa, pena ou de aparente preocupação.
Seu silêncio da não reatividade deve ser aplicado a esses emissários também. Eles são meros fantoches no palco do drama dele. Sua resposta deve ser cortês, mas final, desprovida de qualquer carga emocional que possa ser levada de volta como suprimento. Você não precisa explicar a sua decisão de se afastar. Você não deve se justificar para quem não tem a capacidade de compreender. A verdade do seu caminho é para ser vivida, não debatida. A humilhação também se manifesta na tentativa de sabotar suas novas conquistas. Ao ver o seu progresso, o narcisista pode tentar reaparecer com elogios falsos ou críticas disfarçadas de retorno construtivo. Este é um teste para ver se você ainda valoriza a opinião dele. Se você se engaja, mesmo que para aceitar um elogio, você está reabrindo o canal. O silêncio da não reatividade exige que você reconheça o elogio ou a crítica como irrelevantes para o seu valor intrínseco. O seu sucesso deve ser a sua própria recompensa, não uma moeda de troca na economia do narcisista. Para que o silêncio interior seja eficaz, é vital integrar o conceito junguiano da ânima e do ânimos. O narcisista frequentemente projeta o seu lado oposto, não integrado em você. Por exemplo, se ele é um homem, ele pode projetar a sua ânima, o feminino interior, em você, exigindo que você seja a fonte de todas as suas emoções não processadas. Ao se humilhar, você estava tentando cumprir esse papel impossível. O silêncio interior é o ato de retirar essa projeção. Você precisa integrar sua própria ânima ou ânimos, tornando-se psicologicamente completo. Se você é mulher, integre a assertividade e a lógica, ânimos, sem se tornar agressiva. Se você é homem, integre a emoção e a intuição, anima, sem se tornar passivo. A totalidade interior é o que torna o silêncio uma fortaleza inexpugnável. O silêncio que cura é um processo de luto. Você está de luto pela perda de um futuro idealizado, pela pessoa que você pensava que o narcisista era e pela versão de si mesmo que se perdeu na humilhação. Negar esse luto é negar a cura. O silêncio lhe oferece o espaço seguro para sentir essa dor sem a interferência do mundo exterior. É um luto sagrado. A humilhação em seu cerne é a tentativa de desmoralizar o espírito. O narcisista quer que você acredite que é um ser moralmente defeituoso, indigno. O silêncio é a sua afirmação moral. É a escolha ética de não mais participar de um jogo que é inerentemente destrutivo. A sua integridade é restaurada não pela palavra, mas pela ação silenciosa e firme de se afastar. A jornada do silêncio é a jornada para a autonomia moral e existencial. Você não se importa mais com o julgamento alheio, porque o seu julgamento interno, a voz do self, se tornou a bússola inquestionável. E quando a bússola está apontando para o seu centro, é impossível se perder ou se humilhar novamente. A única voz que tem o poder de humilhá-lo é a sua própria. E o silêncio interior é a reeducação dessa voz, transformando a autocrítica destrutiva em autoaceitação e compaixão. Revisite a metáfora da água. O narcisista é o vento tempestuoso que tenta agitar a superfície do lago. Antes, você se permitia ser a onda caótica. Agora, você é a profundidade inabalável. A superfície pode até se mover, mas a profundidade permanece em silêncio, calma e consciente. Essa é a essência da não reatividade. E o que fazer com a raiva justa, com a indignação que nasce da humilhação? A raiva deve ser reconhecida e honrada, mas não dirigida ao narcisista. Dirigir a raiva a ele é dar-lhe mais uma gota de suprimento. A raiva deve ser canalizada para a ação construtiva, para o estabelecimento de limites mais firmes, para a busca de conhecimento, para a criação de uma vida melhor. A raiva transformada é o fogo alquímico que purifica a dor. O silêncio de ouro é a sua obra-prima.
é o testemunho silencioso do seu poder recuperado. Prossiga neste caminho, com a certeza de que cada dia de silêncio é um passo para longe da sombra e um passo em direção à luz incondicional do seu si mesmo. A humilhação tentará se manifestar em sonhos, em pensamentos obsessivos, em momentos de dúvida. Seu silêncio interior é o guardião que filtra esses resíduos. A terapia, a meditação, o foco no corpo, tudo isso serve para manter o portal do seu inconsciente protegido, garantindo que o seu self possa continuar a se manifestar sem a interferência do trauma. Você está proibido de se humilhar porque você é a soma de suas experiências e não a vítima delas. O silêncio é a prova de que você escolheu ser o alquimista, transformando o mais vil metal da dor em sabedoria e dignidade. Siga em frente, em silêncio e em força. A sua liberdade é o seu maior triunfo. Este é o único caminho para a totalidade. O derradeiro ato de silêncio é a ausência de desejo de que o narcisista mude ou sofra. Esse desejo, por mais compreensível que seja, ainda o mantém ligado. O silêncio total é a libertação desse desejo. Você se torna indiferente ao destino dele, pois o seu foco está inteiramente no seu próprio destino, na sua própria individuação. O narcisista se torna um personagem secundário em sua própria história. E essa é a verdadeira e final quebra do feitiço. O silêncio é a bênção que você dá a si mesmo.